Estamos aqui voltando, segundo dia de congresso, primeiro congresso de gestão jurídica do Nordeste, começando com a presença ilustre, doutora Rosângela, responsável por questão de sigilo, eu não posso falar o nome, mas dos maiores jurídicos internos de empresas do segmento de transportes no Nordeste. Então, doutora, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. A gente estava batendo um papo ali fora rápido sobre a importância desse congresso, sobre como é que isso tem se dado. Então, para vocês que têm uma vivência, que a gente brinca no escritório de um outro campeonato, porque vocês estão dentro do jurídico, dentro das empresas, sendo jurídico, então isso precisa de uma decisão estratégica, precisa de tomar ali um caminho, e o jurídico é chamado, às vezes, naquele momento, assim, uma situação mais pontual, para ajudar nessa assertividade da decisão. Então, queria começar perguntando o que esse congresso representa para vocês, o que isso significa e como é que isso está sendo enxergado para pessoas que são de jurídicos internos. Bom dia, doutor Saulo. Fico muito agradecida pelo convite. Assim, está sendo uma satisfação muito grande poder participar com vocês desse momento, né? E esse congresso, assim, como a gente conversou anteriormente, né, eu acredito que isso vai agregar bastante para a gente de jurídica interna, né? Porque o que é que eu percebo? O mercado sobre esse assunto de jurídica interna ainda está muito no início, está engatinhando, né? A maioria dos eventos eles são voltados mais para questões de escritório, advogados que atuam de forma autônoma, né? Então, assim, é muito importante essa visão de jurídico interno, porque muitas vezes o jurídico interno fica um pouco de lado, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, eu entendo que o jurídico interno dentro da empresa traz uma segurança maior e a gente consegue trabalhar de forma coesa com os escritórios. Assim, eu sempre costumo dizer que o jurídico interno e o escritório assim é uma continuidade, né? A gente está ali trabalhando em conjunto para poder atender o nosso cliente que é a empresa. Então, acho que então isso é é, muito é importante. essa a minha ideia, né? E tem uma coisa, lá no escritório a gente tem observado cada vez mais um rigor e um pedido de excelência cada vez maior, eu acho que está corretíssimo, para que as informações, que além do trabalho técnico que tem que ser feito, no final do dia nós somos advogados, fomos treinados para isso, mas assertividade de sistemas limpos, relatórios claros, objetivos, com meta de acordo, meta de improcedência, meta de procedência, por aí vai, nós somos exigidos por conta disso, mas eu entendo que tudo isso passa por uma esteira para que quando a informação chegar para vocês consigam mostrar isso para a diretoria, mostrar isso para os donos da empresa, de como é que as coisas estão caminhando. Então eu pergunto, como é que está sendo, o que a doutora enxerga, na verdade, para o futuro e o que a gestão jurídica dialoga com os jurídicos internos? Para talvez deixar aqui um pouquinho mais claro. A gente está passando por um momento de transformação. A gente está passando por um momento onde todos esses fatores, esses indicadores e parâmetros são importantíssimos para a tomada de decisão das empresas. Então, como é que a doutora enxerga essa questão da gestão da informação, a gestão do jurídico e a doutora que tem a oportunidade de ter um time imenso embaixo, como é que isso é encarado dentro da estrutura? Assim, essa questão ela é muito importante, né? Porque assim, a visão da empresa ela é muito voltada no número. Então, assim, não adianta nada a gente trazer informações assim, por mais que elas sejam robustas no viés mais jurídico, para a empresa, ela não vai ter tanta importância. Então, assim, a gente precisa ser mais direcionado para que aquela decisão seja acertada. Então, assim, se a gente consegue demonstrar através dos números que aquele posicionamento é o mais adequado para aquela situação, a empresa se sente segura em poder acolher aquele nosso parecer, né? Apesar de que assim, a gente sempre costuma orientar, mas nem sempre assim aquela vai ser a decisão definitiva. Então assim, é muito importante a gente fundamentar através de números o porquê daquela tomada de decisão é a mais acertada para a empresa. Doutora, e para finalizar, para o futuro, a gente está falando de ESG, a gente está falando de indicadores, de parâmetros, decisões estratégicas. A gente sabe que hoje lidar com o processo, ou até mesmo com o antes do processo,
para que ele evite se tornar um litígio num país que tem uma cultura de litígio absurda. O que a doutora espera daqui para frente com relação à gestão jurídica? O que a doutora observa disso daqui para frente? Assim, eu entendo que assim, o jurídico interno ele não está ali apenas para tratar o problema, a gente está ali também para prevenir o problema. Então, assim, a gente tendo essa postura de prevenção para que as coisas não virem um litígio, até mesmo diante de uma situação de conflito sem o litígio, a gente consiga resolver ali de forma paliativa. Então, assim, essa postura é muito importante, porque assim, o papel do advogado não é só resolver o litígio, mas sim tentar mitigar situações que possam levar ao litígio, porque o litígio é o pior cenário que a gente pode encontrar. Então, eu acredito que a gente trabalhando todas essas políticas novas que o mercado vem oferecendo para a gente é de muita importância para que a gente possa ter o melhor resultado. Perfeito. Doutora, eu queria agradecer o espaço de ter vindo aqui. A gente está falando aqui diretamente da FIEC. A doutora Rosângela abriu aqui o nosso trabalho hoje. Então, doutora, obrigado pelo espaço, por ter passado aqui, falar aqui com a gente, tomar um cafezinho, uma água. Então, só tenho a agradecer em nome do escritório. Eu também agradeço muito ao doutor Saulo, ao doutor André também, que fez o convite, né? E, assim, quero deixar aqui registrada a nossa satisfação em ter vocês com a gente durante esse período que a gente vem só obtendo bons resultados, né? E como você mesmo falou, que a empresa precisa de números, a gente sempre tem obtido os números satisfatórios e isso tem sido de grande importância para a empresa. Obrigado, doutora. Imagina. Morrendo de calor.